choice to make. It's my new rebellious way. Give me something new. I want it back, through and through. Just do it, I'll let you rule. I know you like to break the rules. And my cry is being too good for you. I'm too good to you, I'm too good to you. My cry is being too good for you. I'm too good to you, I'm too good to you. Got power over me. You lock me up, don't wanna leave. Use it, the little things. Without you, don't mean a thing. My pride is being too good for you. I'm too good to you, I'm too good to you. My pride is being too good for you. I'm too good to you, I'm too good to you. I'm too good to you, I'm too good to you, I'm too good to you, I'm too good to you. Com o Google Workspace, está tudo junto e conectado. Docs, Drive, Gmail e Meet. Tem espaço para a equipe toda criar, colaborar. Took me down to where I've been lately. Yeah, her love can make a person hazy. Praying she won't break me down, 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 down. She makes me crazy. Never promise anything, but maybe I let her do anything, let her play me. She makes me go. Since I saw you, there's no easy way out. Hear me call.
down to where I've been lately. Yeah, her love can make a person hazy. Praying she won't break me down. Yeah. What are you doing to me now? You found a way to me somehow. Now you're all I ever dream about. Since I saw you, there's no easy way out. Hear me calling out to you, all that I can do. Baby, I am falling. Can't you hear me? É um privilégio. Boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está vendo nós pelo YouTube, não sei o horário. E é um privilégio. Quero começar essa live com essa palavra. É um privilégio. É um privilégio quando nós temos uma oportunidade na nossa mão, aonde, primeiro, nós não precisamos investir absolutamente nada. É um privilégio. Mas o privilégio, ele aumenta quando nós temos algo na nossa mão que nós não precisamos investir absolutamente nada, nós não precisamos fazer nenhum tipo de ativação mensal, nós não precisamos vender nenhum tipo de produto, e nós estamos com um negócio aonde a movimentação do nosso produto, do nosso serviço, é dioturnamente. É todos os dias e não tem hora. É um privilégio. É um privilégio hoje. E hoje eu vi nos grupos, né? Que o pessoal está muito ansioso, né? Muito ansioso. E a gente sabe que a ansiedade, ela é um dos fatores para você se afastar um pouco do sucesso. Quando eu digo se afastar um pouco do sucesso, é porque quando você é ansioso, você se precipita em algumas coisas, alguns assuntos, em algumas tomadas de decisão, e eu fico imaginando como seria difícil, né, para muitas pessoas que se estivessem conosco desde setembro, porque eu sempre preciso lembrar que esse negócio, ele começou em setembro do ano passado. A empresa, ela está desde 2020, mas esse negócio ele começou em setembro do ano passado. E em setembro do ano passado, todo negócio, né, eu falei na live passada sobre qualquer negócio que seja grande, ele precisa surgir de uma ideia. E aí, quando esse negócio surgiu, a ideia surgiu, que nós sentamos e começamos a formatar a ideia, nós sabíamos que nós tínhamos um caminho a percorrer, até chegar nesse dia, e melhor ainda, amanhã é o dia da nossa super live. E se vocês soubessem o que eu sei, eu duvido que vocês iam dormir essa noite. De verdade, eu duvido que vocês iam dormir essa noite. Porque hoje é incrível, e é muito incrível mesmo, o que nós planejamos, né? Todos nós, o corporativo, a Edcar, todo mundo junto, que nós planejamos e a gente está vendo tudo acontecer sistemicamente, exatamente do jeito que foi planejado, exatamente da forma. Lógico que uma coisa eu preciso confessar a vocês, que nós não imaginávamos que ia ser tão grande, né? Eu costumo falar que tudo que é grande começa pequeno, e nós imaginávamos que nós íamos começar pequeno, mas nós já nascemos grandes, e hoje nós somos uma gigante, e olha que o nosso aplicativo ele nem foi lançado. E aí, quando nós falamos de o aplicativo não foi lançado, é muito importante nós lembrarmos que ninguém, absolutamente ninguém, está pagando nenhum real, nada, absolutamente nada. E isso é incrível, isso é muito incrível, porque quando vocês param para comparar empresas que surgiram antes da gente e não deu certo, e isso eu falei na live de ontem, eu quero reforçar hoje, quando vocês param para olhar para as empresas que tentaram, né, e não deram certo, e todas 100%,
elas começaram o pré-market, todo esse 100% era necessário pagar o posicionamento. R$30, R$50, teve outra aí, bateu quase R$100. Era necessário você pagar o posicionamento. E aí o mais interessante é que essa necessidade dessas empresas que surgiram antes de nós, de vocês terem que pagar para estar no pré-lançamento, era exatamente porque ansiedade e precipitação. Ansiedade e precipitação. São dois fatores determinantes para o fracasso. Ainda mais quando você está de frente a algo tão gigantesco e todo dia você tem que tomar decisões assertivas em cima desse negócio que você está conduzindo, que você está trabalhando, que você está participando. E desde lá de trás, quando nós começamos a trabalhar, nós sempre comentávamos que jamais nós vamos ceder por pressão e nem ser ansioso. Por quê? Porque já estava tudo muito bem desenhado no papel. E a primeira coisa que foi necessário foi a parte financeira para saber, conseguimos chegar essa primeira fase até o momento do lançamento, sem precisar cobrar nada de ninguém? Esse foi o primeiro cálculo que foi feito por nós. Por quê? Porque hoje, quando eu abro uma live falando para vocês que é um privilégio, e o privilégio começa de vocês não terem que pagar absolutamente nada. E isso é muito interessante, por quê? Porque todas as pessoas que quiserem se tornar empreendedoras hoje, em um mercado multibilionário, todas as pessoas que quiserem se tornar empreendedor dentro de um mercado multibilionário, trabalhando com a tecnologia do momento, que são os aplicativos, qualquer pessoa hoje, ela não precisa investir absolutamente nada. Ela só precisa levantar a mão e falar assim, sim, eu quero. Sim, eu quero. E o mais importante e o mais interessante também é porque esse pré-lançamento, ele foi muito bem desenhado e hoje eu vejo que ele funcionou muito bem. Muito bem. E vocês que estão fazendo parte disso, vocês têm que entender o privilégio que vocês têm hoje, porque hoje qualquer pessoa que baixe o nosso aplicativo, ela se torna sócio da empresa. Por que sócio da empresa? Porque nós dividimos os lucros com as pessoas que apenas indicam o nosso aplicativo para as pessoas baixarem e para as pessoas usarem. Então, isso é muito importante de entender, por quê? Porque vocês são muito privilegiados, porque amanhã na grande live, né, vocês vão... Nossa, vocês não vão nem dormir de verdade. É sério. O que a gente vai trazer amanhã para vocês é assim, foi algo proposital, mas é muito interessante, por quê? Porque cada vez mais, né, principalmente depois de amanhã, vocês vão entender como que nós valorizamos vocês. Como que nós valorizamos vocês. Como que nós trabalhamos com tanta transparência, tanta clareza, para poder fazer com que vocês olhem para a empresa hoje e sinta a vontade de trabalhar. A vontade, que sinta confiança, que olhe para a empresa e fale assim, nossa, que legal tá fazendo parte disso. Que legal tá fazendo parte disso. Mas é muito interessante, por quê? Porque, por mais que pareça que a gente é bonzinho, né? Eu sempre falo essa palavra, né? Nós não somos bonzinhos, a gente é bonzinho sim. Mas por mais que pareça, nossa, como vocês são bonzinhos, né? Tá dividindo o lucro com a gente, sem a gente pagar nada. Essa é a nossa maior estratégia para a gente conseguir uma fatia desse mercado multibilionário. É investir na frente e é investir de verdade, tá? É investir com força. Porque a estrutura que chegou até hoje e que vocês vão entender amanhã todas as fases do projeto,
E tem coisa que eu não posso nem falar. Tem coisa que eu não posso nem falar. Mas, assim, são coisas que, quando vocês olharem, entenderem, verem acontecer, realmente é algo que nós vamos lembrar pelo resto das nossas vidas. Pelo resto das nossas vidas. Porque antes de chegar até aqui, né, um grupo de pessoas veio nessa ansiedade, nessa vontade de ver o negócio acontecer, mas viemos um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Nossa, mas por que esse tempo? Porque para você lançar algo estruturado e algo audacioso por quê? Porque nossas concorrentes, elas são multibilionárias. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quanto maior o gigante, maior é a queda. Quanto maior o gigante, maior é a queda. E a gente também, nós estávamos esperando esse momento, nada é coincidência, né? Mas vocês, a galera aí tem muito grupo. Hoje eu conversei com o Ed Carlos, ele falou que passamos de 200 grupos, eu estou mais ou menos nos 20 grupos, e eu tenho visto, é unânime, tá? Em todos os grupos, existe um motim de motoristas que estão revoltados com as nossas concorrentes. Com as nossas concorrentes, que todo mundo sabe quem são. Por quê? Porque elas estão abusando. Elas estão abusando dos motoristas. Por quê? A visão distorcida. A visão distorcida. Elas pensam que os motoristas dependem delas. E os motoristas também pensam que dependem delas. Mas nós enxergamos a realidade desse mercado. E nós estamos num momento em que os motoristas eles não estão satisfeitos. Eles não estão reclamando, vocês estão vendo no grupo, motoristas que fazem parte, printando, mandando corrida, taxa altíssima, sabe? Muita coisa, muita reclamação. Muita reclamação. E é muito interessante porque quando a gente programa as coisas, né? E é muito importante isso, eu leio muito, vocês que acompanham meus status sabem que eu leio muito. E tudo que você programa e você anota, e você cria uma estratégia, e você começa a colocar em prática, além do que você programou, você começa a atrair coisas ainda maiores do que aquilo que você programou, do que aquilo que você esperava. E hoje foi muito interessante uma reunião que eu tive hoje, eu e o Ed Carlos, nós ficamos quase uma hora conversando sobre o momento, né, que nós estamos vivendo, sobre a Big Live de amanhã. Nossa, amanhã vai ser algo impactante, porque foi tudo muito bem planejado. E esse dia de amanhã também estava no script. Quando nós iniciamos o pré-lançamento, né, nós iniciamos, acho que não tem nenhum mês que a gente lançou oficialmente o pré-lançamento. E quando nós lançamos o pré-lançamento, nós começamos tímidos no que diz respeito a, mas quando que o nosso negócio vai engrenar de verdade? Quando que ele vai pegar uma rampagem? Quando que vai começar a vir as pessoas? Tanto que lá atrás, quando nós... lá atrás não, foi agora, final de janeiro, começo de fevereiro, antes de começar aqui o pré-lançamento, e aí, em uma das reuniões, nós tínhamos entendido de que, para poder abrir o nosso aplicativo em cada cidade, seria necessário ter cadastrado 15 aplicativos de motoristas, 50 aplicativos de passageiro. Quando tivesse essa quantidade, nós lançávamos o aplicativo naquela região. E aí a gente bolou esse plano e tal. E aí, quando nós iniciamos o pré-lançamento, que nós começamos aqui o pré-market, foi muito engraçado, e é engraçado mesmo, porque a gente esperava uma coisa, que tipo assim, porque eu sempre falo, né, que esse negócio é o primeiro negócio na vida de vocês, que a gente não precisa convencer ninguém. Eu não preciso usar nenhum gatilho mental de convencimento, eu não preciso usar nenhuma técnica motivadora, eu não preciso usar nenhum gatilho de venda. Esse é o primeiro negócio
que a única coisa que eu preciso fazer e que vocês precisam fazer com as pessoas é apenas dar clareza do que é o nosso negócio, o entendimento. Mas você não precisa querer motivar e nem querer convencer e nem querer comparar, por incrível que pareça, não. Por incrível que pareça, não. E aí, quando nós tivemos a ideia de colocar essa meta, né, por cidade, aí a gente até pensou, pô, mas será que não é muita coisa, não? 15 motoristas, 50 passageiros, né? Será que vai demorar? E foi muito engraçado que 7 dias depois, numa conversa com o Ed Carlos, a gente olhou um para o outro, deu uma risada e falou assim, cara, não precisa mais ter essa regra. Por quê? Porque em todos os estados já temos milhares de pessoas. Em todos os estados. E aí foi muito interessante mesmo, porque a gente vem numa programação muito firme, não cedendo à pressão, sabe? Não se precipitando, não sendo ansioso, não agindo na emoção, emoção zero. Eu mesmo, assim, já até me falaram no privado, pô, você é muito frio, mas para negócio eu sou extremamente frio. Eu não coloco um pingo de emoção, nada. Eu olho assim, eu analiso, eu falo, pô, aqui tem que arrumar, aqui tá bom, e, pô, e aí como tá o coração? Normal, zero emoção. Mas o negócio, ele começou a ficar emocionante. De uns dias para cá, ele começou a ficar emocionante, porque a gente não esperava que ia acontecer isso, da maneira que está acontecendo. Mas a gente tem que admitir, todos nós temos que admitir, que é uma ideia formidável. É uma ideia formidável. Formidável. Assim, é unânime. Todo mundo que entende, tanto que, qual que é a grande agonia de todos, né? Cadê o link? Mas vocês vão entender que foi tudo estratégia, tudo é estratégia. Está funcionando muito bem. E hoje, o que eu penso muito, eu pensei, né? Eu falei, pô, legal, hoje colocou treinamento, mas a gente vai fazer a apresentação, sim, aqui já vou abrir para vocês. E antes de entrar aqui, eu estava vendo o vídeo, né? E vendo as casas, né? Os barcos, as lanchas, os carros, né? E aí a gente começa a pensar, e é muito importante fazer essa reflexão mesmo, né? Da nossa luta de cada um, dos desafios que cada um de nós aqui, nós estamos com, a sala lotou, estamos com 100 pessoas na sala, não sei quantas pessoas estão no YouTube, mas tenho certeza que deve ter centenas de pessoas lá. Mas uma coisa muito importante, que a gente tem que fazer essa reflexão mesmo, né? Quantas vezes a gente deixou de sonhar, porque nós achávamos que o sonho era maior do que a nossa capacidade de alcançar. Muitas vezes mesmo. Sabe aquele sonho que você tem? Né? Porque a gente, por conta da programação mental que a gente recebe, né, no dia a dia, a gente acaba sendo meio privado de ter grandes sonhos, né? Mas mesmo os pequenos sonhos, né? Quantas vezes você desejou aquela viagem, reformar o apartamento, a casa, comprar a casa? Quantas vezes você desejou? E aí você parou e pensou e falou assim, cara, não tem como resolver isso não. Como eu vou conseguir? Pô, eu estou viajando, né? Quantas vezes? E hoje eu fico muito feliz mesmo, porque esses vídeos que aparecem antes da apresentação, que desperta aquele sentimento de você voltar a sonhar, ele hoje eu já consigo ver uma realidade, não só na minha vida, mas na vida de cada um de vocês que está vendo hoje essa apresentação. Cada um de vocês que vem acompanhando a cada dia as nossas apresentações. Sabe por quê? Porque hoje eu consigo enxergar que a gente conseguiu, no dia de hoje, tá? No dia de hoje, encontrar algo que realmente vai mudar nossas vidas, de verdade mesmo. E aí, a reflexão que é necessário fazer no dia de hoje, principalmente, né, que antecede a grande live de amanhã. Amanhã vai ser bombástico. Amanhã separa a água com açúcar, deixa do lado açúcar não, porque açúcar faz mal, mas separa
a água do lado para vocês tomarem, porque assim, não existe nada no mundo que seja tão bom que não possa melhorar. Use isso como mantra na vida de vocês. Não existe nada no mundo que seja tão bom que não possa melhorar. E vai ser muito, muito legal, assim, muito legal uma live de amanhã, o que vocês vão saber, o que vocês vão ver, o que vocês vão conhecer, sabe? E é legal, sabe por quê? Porque todo mundo aqui, todo mundo, principalmente depois de amanhã, todo mundo vai voltar a sonhar. Todo mundo. E aí essa pergunta, que é, o que você busca para a sua vida hoje? Você pode fazer para você. Perguntar assim, o que eu busco para a minha vida? Se dinheiro, tempo, não fosse problema, o que você busca? Quais são os seus sonhos que foram enterrados? O que você desejou um dia, e aí por conta das adversidades, por conta dos desafios, por conta das guerras de cada dia, as guerras de cada dia, você desistiu do sonho, você diminuiu o seu sonho. Porque independente da sua busca, você não pode desistir. Muitas pessoas, elas sonham em ter o carro dos sonhos, outras pessoas sonham em ter a casa dos sonhos, outras pessoas sonham em ter a liberdade financeira, outras sonham em pagar as dívidas, reformar a casa, colocar os filhos numa escola melhor, numa faculdade, outros querem fazer uma faculdade. Mas independente da sua busca, você sempre teve 3 opções, tinha 3 opções. Por que tinha? Eu vou falar. A primeira opção que você tinha, era de um emprego. Um emprego, quando a gente fala desse quadrante aqui, que o emprego é um sistema 40, 40, 40, esse quadrante aqui, ele vem desde 2018, não lembro do ano, né, que fala que você trabalha 40 horas por semana durante 40 anos da sua vida para se aposentar com 40% daquilo que já não era suficiente. Só que nos dias de hoje, você trabalha muito mais do que 40 horas por semana, muito mais do que 40 anos da sua vida, e você continua se aposentando com 40% daquilo que já não era suficiente. Então, se você deseja hoje ter liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo, esse tem que ser o desejo do seu coração. Liberdade financeira para você comprar o que você quiser, não se preocupar com preço, não se preocupar com boleto, não se preocupar com nada. Liberdade de tempo para você poder usufruir da sua vida, da sua saúde, da sua família, sabe? Para você usufruir do seu dinheiro que você está ganhando, que está conquistando. E liberdade geográfica para você estar num lugar que está frio e você não gosta de frio e falar assim, cara, igual eu que eu sou paulista da capital, hoje eu moro em Niterói, no Rio de Janeiro, e eu não gosto muito de frio. E aí, eu lembro que na época, quando começou a fazer frio, eu falei, cara, eu vou ir para o Rio de Janeiro, depois eu vou para o Nordeste. É muito legal, assim, sabe? Muito legal você ter liberdade de tempo e liberdade geográfica. É muito legal, muito mesmo. Quem já viveu isso sabe como é bom. Só que no emprego, você não consegue ter essas liberdades. É muito complicado, é muito difícil. E aí a segunda opção, você pode ter o seu próprio negócio. Só que para ter o seu próprio negócio, você precisa ter um alto investimento inicial antes mesmo da ideia, porque é necessário você ter uma boa ideia, né? Um bom produto, você estudar sobre o produto, ser especialista naquilo, estudar sobre o mercado que você vai entrar, estudar os seus concorrentes, estudar a estratégia, e aí junto com isso, tem que ter um alto investimento inicial. Junto com isso, você tem que ter um capital de giro mensal para você respirar todo mês, até o seu negócio começar a te gerar renda, para você começar a recuperar o que você investiu, para no prazo determinado você começar a ter lucro. E o mais importante, você precisa saber o que você está fazendo. Muito profundamente. Porque senão você vai virar estatística. Em 90 dias, você vai quebrar. Então, quando a gente fala de abrir o nosso próprio negócio, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, chega a ser um pouco até arriscado, né?
Mas a terceira opção é a MRP Mob. E aí, quando nós falamos de MRP Mob, né, a mobilidade que te enriquece. Eu sempre vou falar isso, eu sou muito sincero, quem me conhece sabe. Né? É um slogan muito legal, cara. Muito bonito, né? Mobilidade que te enriquece. Caraca, o Ed Carlos ele foi brilhante quando ele falou, irmão, a mobilidade que te enriquece. Isso daqui vende muito bem, né? A gente fala, MRP Mob, a mobilidade que te enriquece. É um gatilho mental absurdo. Gatilho mental, né? A gente trabalha no subconsciente para poder a pessoa olhar subconscientemente e já desejar aquilo sem nem saber o que é, por conta do gatilho mental. E é um gatilho mental poderoso. Nossa, mobilidade que te enriquece. Mas o mais incrível que isso daqui não é um gatilho mental, por mais que seja. Isso aqui é verdade. É verdade mesmo. Hoje, a MRP Mob é uma mobilidade que te enriquece. E o mais incrível é que é uma oportunidade acessível a todo mundo. E quando a gente fala acessível a todo mundo, tirando quem não é de maior, né? Porque quem é menor de 18 anos não pode empreender, não tem como. Mas quando a gente fala de oportunidade acessível para todo mundo, o acessível que a gente fala é a questão financeira. Porque todos os negócios que vocês já pararam para poder escutar, todos vocês precisavam investir algum dinheiro. Todos. Se alguém passou por algum negócio que você entrava sem investir absolutamente nada e ganhava dinheiro, depois me chama no privado e fala, Fábio Lopes, ó, existiu esse daqui, porque eu nunca vi. E quando a gente fala que é uma oportunidade acessível a todos, é porque é acessível a todos. Qualquer pessoa no Brasil e no mundo, porque hoje a gente está no mundo inteiro, qualquer pessoa no Brasil e no mundo hoje que quiser mudar de vida, sem ter nenhum real no bolso, sem ter nenhuma expertise no mercado de mobilidade, sem ter nenhuma expertise na economia compartilhada, nada, só o desejo ardente de mudar de vida. É só ela pegar e falar assim, sim, eu quero. E clicar no link da pessoa que mostrou a oportunidade para ela e baixar. Então, isso, hoje, eu estou muito motivado. Hoje, assim, de todos os dias, hoje é o dia que eu estou mais motivado. Porque eu esperei muito esse dia, que antecede a grande live. Falava muito o Ed Carlos da grande live, que era quando, enfim, né? Tem muita coisa que eu não posso nem falar. Mas hoje a gente tem a MRP Mob, Mobilidade que Enriquece, e aí é muito importante nós entendemos o mercado de aplicativo de mobilidade. Mas quando fala entender, não é entender como funciona, não é entender as leis, não é entender as normas, não é entender as regras. Não, tudo isso daí a gente já fez para vocês. A única coisa que vocês precisam entender é quanto esse mercado movimenta de dinheiro. Quanto que as empresas de mobilidade faturam. E aqui é um dado muito interessante, que em 2024, o mercado global movimentou 100 bilhões de dólares. No Brasil, 10 bilhões. 100 bilhões de dólares, nós estamos falando de mais de 600 bilhões de reais. E é incrível quando a gente para poder entender de verdade sobre o mercado, no sentido de que, se o mercado que movimenta 100 bilhões de dólares, ele significa que, por mais que seja um mercado que não existe um produto à venda, porque o mercado de mobilidade não existe um produto à venda, existe um serviço prestado. Mas esse serviço, ele se tornou um serviço de uso comum. Uso comum. E é feito por bilhões de pessoas no mundo inteiro. Bilhões de pessoas no mundo inteiro. E é muito interessante isso. Porque o mercado de aplicativo ele está no mundo inteiro, todos os países existem. O aplicativo mudou a história da mobilidade urbana, a questão de aplicativo. E aí, quando você vê que é um mercado que movimentou 100 bilhões de dólares, significa que existem muitos clientes pagando e muitos prestadores de serviço atuando como empreendedor nesse mercado. E o mais interessante, quando você olha para isso, que você fala, nossa, quanto dinheiro, você tem que fazer uma pergunta assim, como funciona um aplicativo de mobilidade? Ou melhor, eu preciso pedir para corrigir isso, mas
O certo seria aqui escrito assim, ó. Como que uma empresa de mobilidade ganha tanto dinheiro? A pergunta tem que ser essa. Como que uma empresa de mobilidade ela consegue ser multibilionária? Qual que é o segredo? E aí, nós entendemos que é uma coisa assim tão simples, que é tão óbvia, que muitas pessoas não tinham percebido e entendido. De que hoje um aplicativo de mobilidade é um intermediário que conecta o motorista com o passageiro e cobra uma taxa no final da corrida. Quando fala do intermediário, então significa que existe o motorista, o passageiro e o intermediário. E aí, a função do motorista é ser o investidor do negócio, o empreendedor do negócio, o trabalhador do negócio e o dono do material de serviço do negócio. O motorista, ele banca 100% da corrida em todos os quesitos. É ele que está dirigindo, a roupa é dele, a comida é dele, a expertise é dele, a carteira de habilitação é dele, o carro é dele, independente que seja alugado, emprestado, financiado. Ele que decidiu empreender esse mercado. É 100% o motorista que banca. E aí, quem é que paga por esse serviço? É o passageiro que paga 100% pelo serviço. Caraca, e o aplicativo de mobilidade, quanto que ele investiu? Nada. Agora, daqui para frente, é 100% lucro, 100% lucro, 100% lucro. Então, significa que tudo que a empresa precisava investir, ela já investiu, e agora chegou a hora da recuperação. Só que aqui é a hora da verdade. Por quê? Porque você precisa investir um alto dinheiro, muita coisa você precisa investir, porque não é barato você conseguir ter todos os quinais, não é barato você conseguir pagar pela plataforma, fazer a integração da API, porque por mais que a nossa plataforma seja a mesma do nosso concorrente, o nosso concorrente não tem essa distribuição de renda. Então é necessário você ter um alto investimento no começo para você deixar o aplicativo 100% pronto. É necessário. E aí depois que o aplicativo está 100% pronto, você precisa investir num marketing muito poderoso para poder chegar nesse momento. Nesse momento em que o motorista, que é o dono do mercado, ele vai usar o seu aplicativo e aí o passageiro, que é o que paga para esse mercado acontecer, ele vai usar o seu aplicativo e aí ele vai pegar e ele vai ter um destino, ele vai ser conectado e aí é a hora que o aplicativo ganha dinheiro. Então, hoje a gente precisa, e hoje eu estou sendo muito mais efetivo aqui, demorando mais para poder passar, porque depois de amanhã muda tudo. Depois de amanhã muda tudo. Então, é necessário hoje que a gente consiga entender, assim, na raiz o que a gente quer passar para vocês. De que hoje os aplicativos, eles faturam esses bilhões aqui, sem investir absolutamente nada. Porque tudo que eles precisavam investir, eles já investiram. Então, vocês vão entender hoje porque MRP Mob é a mobilidade que te enriquece, eu falo com convicção. Convicção. Sem precisar motivar ninguém. É maravilhoso quando você vende algo que você não precisa convencer as pessoas a comprarem. Primeiro porque aqui é de graça, né? Então ninguém compra nada. Não precisa nem comprar ideia, né? Porque aqui o negócio ele é tão fantástico que mesmo que você não compre a ideia, você fala assim, cara, como não precisa pagar para ver, então eu vou ver para pagar. E é muito interessante mesmo, quando a gente olha para entender como funciona o nosso aplicativo. Nosso aplicativo ele funciona em 3 etapas. A primeira, você vai receber um link da pessoa que te convidou, da pessoa que te apresentou o negócio. Quando você clica nesse link, você vai direcionado para a Play Store ou para a Apple Store, e você vai baixar o aplicativo. Quando você baixa o aplicativo, você vai escolher se o seu aplicativo lá você é motorista ou se você é passageiro. Aí, se você é motorista, começa lá, né? Os documentos que pede, documento do carro. Se você é passageiro, começa lá o CPF e tal, e todo o seu cadastro no aplicativo. Baixei o aplicativo. Baixei o aplicativo. Quando eu baixo o aplicativo, que eu fui linkado pelo link da pessoa que me convidou,
Mesmo que eu exclua o aplicativo, eu nunca mais vou conseguir fazer outra conta em outro link. Nunca mais. Nunca mais. E essa garantia que nós oferecemos para todo mundo. Então, a pessoa se cadastrou aqui, baixou pelo seu link de cadastro, o aplicativo, vai ser para sempre fazer parte da sua rede. Então, significa que dentro do aplicativo, todo mundo tem o seu link exclusivo de cadastro. E aí, o segundo passo, você vai pegar esse link de cadastro, é muito interessante, porque você vai mandar para as pessoas e vai falar assim, baixa esse aplicativo aí, ele é gratuito, e esse aplicativo agora é o aplicativo que os motoristas vão dar preferência, porque beneficia muito a classe deles, e é interessante, porque para a gente é mais vantagem, porque a gente tem participação no lucro dessa empresa, sem investir absolutamente nada. Baixa aí, é de graça. E aí você vai mandar o link para as pessoas e as pessoas vão baixar. Ai, que legal. Aí vai lá, vai ver o aplicativo bonito, né? Azul, assim, branco, amarelo. Ai, que legal. Mesmo sem conhecer. Depois que entende, nossa, aí é febre. Mas vamos ir aqui bem por baixo dos assuntos. E aí o terceiro passo, você começa a ganhar dinheiro. E é simples assim mesmo. É simples assim. Você vai entrar no mundo da mobilidade e vai começar a lucrar. E quando chega nessa parte aqui, que você vai entrar no mundo da mobilidade, Fábio Lopes, me traz uma clareza. Qual é o mundo de mobilidade que você vai entrar? É esse mundo aqui, Então, somente esse, de 100 bilhões de dólares. É esse mundo aqui que você vai entrar. A única coisa que você precisa saber sobre esse mercado é quanto fatura. Todo o resto nós já fizemos por vocês. E aí, a gente parte para as vantagens exclusivas do nosso aplicativo. São 3 vantagens exclusivas. E enquanto você não sabe a terceira, a primeira e a segunda não é exclusiva. Não é exclusiva. Porque quando a gente fala na primeira vantagem exclusiva, 100% gratuito, 100% gratuito. Se eu precisasse convencer vocês, eu não ia falar isso, né? Eu ia falar assim, pessoal, e aqui o nosso aplicativo, a primeira vantagem, 100% gratuito, é um privilégio quando você pode ter um aplicativo gratuito nas suas mãos, mas como eu não preciso convencer ninguém, 100% gratuito, isso é nossa obrigação, eu sempre vou falar. A gente tem a obrigação de oferecer um aplicativo gratuito para vocês. Porque se vocês tivessem que pagar pelo aplicativo, a gente não ia ter o sucesso que a gente tem. É lógico que muitas empresas que surgiu antes da gente, com ideias, né, elas cobravam pelo aplicativo e muitas pessoas, milhares de pessoas pagaram para ter o aplicativo. Mas o negócio não aconteceu, por quê? Porque ela não tinha o preparo que nós temos hoje de oferecer o aplicativo para vocês 100% gratuito. Mas isso daí não é vantagem não, sabe por quê? Porque as nossas concorrentes, o aplicativo delas também é 100% gratuito. Então, o que tem de exclusividade nisso? De chegar e falar assim, nossa, exclusividade 100% gratuito. Não é exclusividade, porque todo mundo é gratuito. Não é exclusividade. E eu vou muito além, É nossa obrigação, eu sempre vou repetir. Nós nunca poderíamos dar o luxo de chegar aqui e cobrar por esse aplicativo. E aí, quando a gente olha para a segunda vantagem exclusiva, que são as taxas competitivas, se eu precisasse convencer vocês, eu ia falar assim, pessoal, e aqui as nossas taxas são totalmente competitivas. Então, hoje você está diante de um aplicativo que, sim, o motorista ele vai ganhar mais e o passageiro ele vai pagar menos. Então, vem para a MRP Mob, mas não, eu não preciso convencer vocês. Então, quando a gente olha aqui de taxas competitivas, se a nossa taxa não for competitiva, a gente não consegue entrar no mercado. Não consegue. E como que a gente ganha dinheiro depois de ter investido quase $500 mil? A gente só consegue ganhar dinheiro se as pessoas aceitarem o nosso aplicativo. Se os motoristas trabalharem pelo nosso aplicativo, se os passageiros chamarem o nosso aplicativo. Então, taxa competitiva é a nossa obrigação. Como que são as taxas? As taxas são a taxa que nós cobramos dos motoristas e a tarifa por quilometragem que vai determinar quanto que o passageiro paga pela corrida. E nós temos que ajustar a nossa tarifa por quilometragem altamente competitiva em cada região do Brasil. Por quê?
A taxa que é em São Paulo é diferente do Rio de Janeiro, que é diferente do Amazonas. Então, quando a gente fala de segunda vantagem exclusiva, taxas competitivas, como aqui a gente não precisa convencer ninguém, essa segunda vantagem, enquanto você não sabe a primeira, não passa da nossa obrigação. Nós temos a obrigação da nossa taxa ser competitiva, porque senão a gente não consegue entrar nesse mercado multibilionário. Só que quando a gente chega na terceira vantagem exclusiva, aí faz todo sentido a primeira e a segunda. Faz todo sentido. Por quê? Porque essa terceira é exclusiva e ninguém tem. Ninguém tem. Que é a oportunidade de você ter uma renda passiva, ganhando dinheiro 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí, quando a gente olha para isso, a pergunta é, tá bom, Fábio Lopes, qual é a mágica? A mágica é o seguinte, que um mercado que movimenta 100 bilhões de dólares, 100 bilhões de dólares significa que ele funciona dioturnamente. Ele funciona o dia inteiro e a noite inteira, o dia inteiro e a noite inteira. Então, significa que nesse exato momento, milhares de corridas estão sendo encerradas. E nesse exato momento, milhares de corridas estão iniciando. No próximo minuto, por incrível que pareça, milhares de corridas vão ser finalizadas. E outras milhares de corridas vão se iniciar, porque no Brasil existe hoje, na última vez que eu pesquisei, tudo eu pesquisei na internet, 1.400.000 motoristas existem hoje atuando no nosso Brasil. Então, significa que agora é de noite aqui no Brasil, mas tem outros países que não é de noite, a madrugada está amanhecendo. Independente do horário que você está vendo, independente do horário, vai noite adentro, madrugada fora, vai amanhecer. E o que vai estar acontecendo a cada minuto? Centenas ou milhares de corridas vão se encerrar e centenas e milhares de corridas vão se iniciar. E aí, o que isso significa? Que o dono do aplicativo, ele está ganhando dinheiro dormindo, ele está ganhando dinheiro estudando, ele está ganhando dinheiro malhando com a família. Ele está ganhando dinheiro por quê? O dono do aplicativo, além dele não investir nenhum real para as corridas acontecer, ele ainda não move uma palha. Não move uma palha. E aí hoje, quando você olha para o nosso aplicativo e você baixa o aplicativo 100% gratuito com taxas competitivas, você torna dono de um aplicativo de mobilidade, porque a partir de agora, de você para baixo, você tem uma rede de usuários que você se tornou um dono de um aplicativo que todas as vezes que eles fizerem uma corrida, você vai ganhar. Sem ter investido quanto? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, aqui começa a prova de que MRP Mob é uma mobilidade que te enriquece. E aí, qual que é o nosso modelo de receita? E aí, junto com isso, qual que é a sustentabilidade? Eu sei que eu venho nesse mercado já tem 11 anos ou 10, nem lembro. E toda empresa que eu ia, né, primeira pergunta é, tá, e a sustentabilidade? Vocês já perceberam que eu gosto muito de conta, né? Eu sou muito direto e gosto muito da lógica, gosto muito assim de coisas exatas. Eu gosto de olhar e falar assim, tá, então é isso, beleza. E aí, quando a gente olha para o nosso modelo de receita, é muito importante, vou falar hoje da sustentabilidade também. Por quê? Nós cobramos 21% de cada corrida. Nós cobramos 21% de cada corrida. Esses 21% é 100% do nosso lucro. 100% do nosso lucro, 100% do nosso lucro, o que a gente tem que fazer com esses bilhões? Nós temos que manter o negócio de pé. O que é manter o negócio de pé? A gente contratou um escritório jurídico, um escritório contábil, nós temos um contador sênior hoje no corporativo, nós temos um advogado sênior no corporativo, nós compramos uma empresa de TI, temos um TI sênior hoje no corporativo. Então, a gente precisa manter o negócio funcionando. Mas a maior parte do nosso lucro, porque aqui a gente está falando 100% de lucro, a partir de quando as corridas começam, é só lucro, e manter o negócio de pé.
boa parte do nosso lucro, ele tem que ser empregado no nosso plano de marketing para poder fazer as pessoas aderirem ao nosso aplicativo. Porque nós só ganhamos dinheiro se cair na graça das pessoas, senão foi tudo por água abaixo. E a gente vai virar estatística igual lá no começo lá da apresentação. Então, de 100% do nosso lucro, nós pegamos 45% e dividimos em 5 níveis de comissionamento por indicação. Comissionamento por indicação. Então, você ganha comissão aqui tão somente para indicar as pessoas a usar o nosso aplicativo. Só isso, acabou. Você não precisa fazer mais nada, mas absolutamente só indicar para as pessoas baixarem. E aí, no seu primeiro nível, como que você forma o primeiro nível seu? Com o seu link exclusivo que você vai ter lá no seu aplicativo, todas as pessoas que baixarem através do seu link vão fazer parte do seu primeiro nível. O seu primeiro nível, assim como todos os níveis, eles não têm limite de lateralidade. Então, significa que no seu primeiro nível você pode colocar 100 milhões de pessoas que vai fazer parte do seu primeiro nível. E aí, todas as vezes que as pessoas que fazem parte do seu primeiro nível, elas fizerem uma corrida e pagarem a corrida, você vai ter participação no lucro. Quanto? 20% do lucro da corrida. Então, significa que você virou um empresário, um empreendedor no mercado bilionário, com uma estratégia, assim, fantástica, sem investir absolutamente nada. E você ganha 20% do lucro de todas as pessoas que você convidou diretamente para fazer parte desse negócio. Para poder usar, né? Para poder usar o aplicativo. E essas pessoas que fazem parte do seu primeiro nível, é igual para todo mundo tem o mesmo aplicativo, com as mesmas funções, com o mesmo escritório virtual lá, que dá para você ver sua rede de usuários, as corridas que estão acontecendo. E quando essa primeiro nível, essa primeira geração sua, começar a mandar o link deles para as pessoas, para cada um deles ter a sua primeira geração, essas pessoas vão fazer parte do seu segundo nível, da sua segunda geração, aonde todas as pessoas da sua segunda geração, você vai ganhar 10% do lucro de todas as corridas dela. No seu terceiro, no seu quarto, no seu quinto nível, você vai ganhar 5% do lucro de todas as corridas. Agora, vamos entender a sustentabilidade? 20 mais 10 são 30, mais 5 são 35, mais 5 são 40, mais 5 são 45. Então, 45% está distribuído aqui do nosso lucro. Isso aqui é lucro. E esse lucro que a gente está distribuindo aqui, se não tivesse sendo distribuído aqui, ele seria no investimento do marketing, de outra maneira. Contratar o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Gustavo Lima, para poder falar sobre o nosso aplicativo, para vocês olharem e falarem, pô, eu quero. E a gente ia continuar ganhando dinheiro do mesmo jeito, porque esse mercado ele é bilionário. Ele é bilionário. É a empresa para poder ficar bilionária. Só que o mais interessante é que se hoje a empresa fatura 10 milhões de reais no mês, 4 milhões e meio de reais é distribuído com todos nós aqui que estamos aqui. Quem vai determinar quem vai ganhar menos, quem vai ganhar mais, são vocês. Aqui é meritocracia pura. E a conta fecha linda, redonda, porque a gente está distribuindo o nosso lucro. 100% do nosso lucro, 45% é distribuído aqui. Então, a sustentabilidade ela é maravilhosa. Maravilhosa, porque é perfeita. A matemática é uma ciência exata. Só que o mais interessante, depois da sustentabilidade, é a estratégia de marketing. Essa aqui é muito interessante. Por quê? Porque, deixa eu ver aqui no meu, porque... Vamos ler aqui, porque alguém me mandou uma mensagem. Ah, tá, legal. A gente já está com uma superlotação aqui na sala, muito legal. O YouTube a gente conseguiu bater a nossa meta que nós estávamos buscando. Então, parabéns a vocês aí que convidaram, parabéns a vocês que estão vendo pelo YouTube. A cada minuto agora é uma notícia que engrandece muito mais o nosso negócio e também aumenta a nossa crença. Mas voltando aqui para a nossa linha de raciocínio,
Quando nós olhamos para a nossa estratégia de marketing, foi muito bem estudada, nós começamos pela vantagem para os motoristas. Por que começa com as vantagens para os motoristas? Porque nós entendemos que os motoristas que são os donos desse mercado. Existe uma ideia muito distorcida de que os motoristas dependem das empresas, mas na verdade somos nós que dependemos dos motoristas, só que os motoristas não sabem. E mesmo que eles soubessem, seria necessário eles se juntarem a nível Brasil e bolarem uma ideia, fazerem um plano, criar um marketing, fazer um PDF, fazer tudo isso que nós fizemos, investir um dinheiro considerável para poder criar um aplicativo para eles poderem não ficar escravos mais dos outros. Quando nós entendemos isso, nós falamos assim, pô, aqui está o segredo. Aqui está o segredo do sucesso. Primeira coisa que a gente foi buscar, qual que é a maior reclamação dos motoristas? E vocês têm visto no grupo, pô. A maior reclamação é a taxa altíssima e variável. Porque anunciada é porque é o que falam, que variam de 23% a 45%. Só que a média, eu estou vendo no grupo, a média é 33% e tem taxas aí que está passando de 55%. Está passando disso. Por quê? Porque não existe transparência. Porque o valor que aparece no aplicativo do motorista é diferente que aparece no do passageiro. E eu sempre conto a mesma história aqui, né? Que na verdade foi um motorista que me contou que uma vez, inclusive o Fabiano, grande líder, que ele foi finalizar a corrida de um passageiro. Quando ele olhou, o passageiro estava pagando R$100, 99 e pouco, e ele estava ganhando 45%. Estava sendo cobrado 55% de taxa, sem ele saber. E aí, quando nós entendemos isso foi muito fácil de resolver. Como? Nós colocamos a nossa taxa fixa de 21%. A nossa taxa é fixa em todas as corridas, independente do horário, independente do local, independente da modalidade do nosso aplicativo está sendo usado, 21%. 21%. E aí, junto com essa taxa de 21% fixa, que é a mais baixa do mercado, e aí a pergunta é, tá, e por que vocês não colocaram então para 10%? Por quê? Porque a matemática foi criada desses 21%, 45% volta para vocês de novo, motoristas e passageiros. Então, a nossa taxa ela é muito mais baixa do que 21%, porque ela te retorna. Então, ela ficou perfeita, ajustada de uma maneira que é mais baixa do que nossos concorrentes, mas não é tão baixa a ponto de não conseguir todo mundo ganhar dinheiro. É a mesma coisa quando a gente pega uma tarifa por quilometragem e a gente coloca a tarifa por quilometragem lá embaixo, aonde fica muito barato para o passageiro. As nossas concorrentes estão dando R$100 e a gente está oferecendo por 40. O passageiro vai escolher a nossa. Mas qual é o motorista que vai aceitar? Ele vai olhar e vai falar, você é louco, não compensa. Você é louco, eu vou se aqui nas outras empresas eu vou ganhar R$50 dessa corrida, está me oferecendo R$13, eu não vou fazer. Então, quando nós ajustamos essa taxa em 21%, a gente ajustou perfeitamente. Quando você entende a matemática do negócio, principalmente você motorista, você vê que, nossa, é infinitamente mais baixa do que se fosse 10% na proporção que você ganha. Por quê? Porque a gente te oferece a possibilidade de você fidelizar todos os seus clientes, ganhando mesmo com o seu carro parado. E aí você vai ter liberdade financeira e tempo para a família. E isso é uma coisa óbvia. O que é óbvio? É óbvio que todos os dias os motoristas eles precisam pegar novos clientes, novos passageiros. Nunca é igual. Se eu pego um carro de manhã, quando eu volto à tarde, não é com o mesmo motorista, já é com o outro. Então, os motoristas não têm renda recorrente. Isso significa que se eles ficarem doentes, se o carro quebrar, se eles precisarem dar uma atenção para a família, eles não vão ganhar absolutamente nada. Nem R$1. Nem R$1. E o pior de tudo é que os motoristas hoje eles fazem uma média de 30 a 40 viagens por dia e passa a cada viagem 3, 4 pessoas por cada viagem. Se você multiplicar 30 vezes 3, são 90. São 90, mas vamos colocar uma média, no mínimo, passa 60 pessoas por dia
dentro de um carro do motorista de aplicativo. Só que amanhã, quando ele voltar para o trabalho dele, essas mesmas pessoas vão continuar consumindo aplicativo de mobilidade. Porque quem usa, pega o costume de usar sempre. Essas mesmas pessoas que ontem passaram pelo carro dele, que amanhã vai passar, que hoje vai passar, não vai passar por ele de novo. Vai passar por outro, e outro que vai ganhar esse dinheiro. E aí, quando nós entendemos isso, vamos fazer uma conta bem baixa, porque o mercado ele é muito agressivo, então a conta tem que ser baixa. Então, imagina que um motorista, ele pega o link de cadastro dele de baixar o aplicativo, transforma num QR Code, que é só colocar na internet, é gratuito, você colocou, imprime lá e coloca lá no encosto traseiro, coloca no carro dele em algum lugar. E aí, o cliente entrou, o passageiro entrou. Ele não precisa vender nada para o cliente, ele não precisa ser evasivo, ele não precisa ser chato, ele não precisa falar nada do plano nada. Ele só precisa comunicar. Boa tarde, amigo, tudo bem? Deixa eu te falar. Tá vendo esse QR Code aí? É do novo aplicativo, onde nós, motoristas, vamos começar a dar preferência para esse aplicativo, porque ele é melhor para nós conseguimos ganhar mais dinheiro, nós conseguimos fidelizar os nossos clientes, e é melhor para vocês também, porque vocês baixam um aplicativo gratuito, vocês vão ter um link de cadastro, aí aproveita e manda para a família de vocês, para todo mundo que tem costume de usar, e avisa eles, tá? Que se eles forem nas outras, vão ficar esperando muito tempo, venha nessa daqui, que a gente vai estar dando preferência. Mas o mais interessante é que essa empresa, que é brasileira, tá? É brasileira, ela divide o lucro dela com a gente, não só com os motoristas, mas com vocês passageiros também. Então, todo mundo que fizer uma corrida, que veio direto ou indiretamente, através do seu link, até a 5ª geração, você vai ter uma participação no lucro dessa corrida. Então, baixa aí, é gratuito. O passageiro que está ali, ele contratou um motorista para poder levar ele no local, ele confia no motorista, é o profissional ali que está prestando um serviço para ele. E é gratuito. E numa conversa normal, ele não vendeu nada, ofereceu nada. Eu passei, legal, vou baixar. Baixei aqui, pô, legal, pô, como que é isso daqui? E aí, o motorista pode falar ou não pode falar, mas independente disso, a gente consegue entender que o motorista ele consegue fazer isso com 30 pessoas por dia fácil. Conseguiria fazer com 60. Mas vamos colocar 30 pessoas por dia. Então, significa que em 10 dias, ele tem agora 300 passageiros fidelizados. Em 20 dias, 600. Em 30 dias, ele tem 900 clientes, 900 passageiros que já usam o aplicativo. Quem usa uma vez, pelo menos usa 2 vezes no mês, porque quem vai e volta, no mínimo usa 2 vezes no mês. Então, significa que agora ele tem 900 clientes, 900 passageiros, que todas as vezes que esses clientes fizerem uma corrida, independente que seja num carro dele, no carro que faz parte da rede dele, fizerem uma corrida, ele ganha 20% do lucro dessa corrida. 20% do lucro dessa corrida. Coisa que jamais ele ia ganhar. Porque quem ganha isso só quem é dono do aplicativo. Então, a nossa proposta hoje para um motorista que entende é irrecusável. Como que o motorista, em sã consciência, ele vai recusar de trabalhar com o nosso aplicativo, sendo que o nosso aplicativo foi feito para eles? E dá oportunidade deles continuarem fazendo o que eles fazem, só que dá a oportunidade deles ficarem ricos em pouco tempo, e eles dão a vaga deles para outra pessoa vir trabalhar como motorista de aplicativo, porque hoje o que mais tem é gente querendo trabalhar, porque não tem carro, não tem oportunidade. A gente está fazendo algo que é uma utopia para os motoristas. Por quê? Porque nunca ninguém pensou neles, porque sempre a empresa pensa nelas. Pô, legal, esse mercado é bilionário e tal. Só que a gente entendeu que para a gente conseguir brigar com os concorrentes, quem a gente tinha que conquistar primeiro? Vocês, motoristas. Vocês, motoristas. Nós fizemos o aplicativo para vocês. Para vocês. Quando vocês entendem, e o mais interessante é que a gente não precisa convencer vocês. Vem para o nosso aplicativo porque o nosso aplicativo é melhor. Não.
gente não precisa convencer, não precisa falar, ó, nosso aplicativo é muito melhor e é indiscutível. Porque é indiscutível. Vocês trabalham demais, todos os dias. Acorda cedo, fica o dia inteiro na rua, se esforça. Vocês ficam um dia parado. A empresa que vocês trabalham, além de cobrar taxas absurdas de vocês, não vão mandar R$1 para vocês. Quando o carro de vocês quebrar, nenhuma dessas empresas, desses aplicativos, vai se preocupar se você tem dinheiro para poder arrumar o carro. Só que nós, sim, nós se preocupamos. Como? Transformando vocês em um dono de aplicativo, pô. E aí, agora, se dá uma oportunidade, a maior ferramenta que vocês já tiveram na mão é a nossa. Então, é indiscutível. Entendeu? Não tem como não querer trabalhar com o nosso aplicativo. Só que aí, existem as vantagens para os passageiros. E aí, nós temos que entender que dentro do nosso aplicativo, existem 3 categorias de pessoas. Os motoristas, os passageiros e os empreendedores. Uma pessoa pode ser motorista, passageiro, empreendedor, ou então um motorista empreendedor, ou então passageiro empreendedor, ou então só passageiro, ou então só motorista. Independente. Só que, quando nós olhamos para as vantagens para os passageiros, a primeira vantagem, preço acessível. Cara, eu chego aqui, como eu não preciso convencer ninguém, preço acessível, nossa obrigação. Nossa obrigação. Fim. Segurança garantida. Mais uma vez, se eu estivesse vendendo, né? Eu falava assim, pessoal, e aqui, nosso aplicativo, ele é o mais seguro do mercado, onde a gente traz segurança para o motorista, trazemos segurança para você, passageiro, trazemos segurança para as pessoas em volta da gente. E aí né? Mas, como eu não preciso convencer ninguém, segurança garantida, por quê? Porque é obrigado, nós somos obrigados. Existem normas e padrões de segurança que, se a gente não seguir, nosso aplicativo não dura um dia. Ele é bloqueado e a gente não consegue mais usar. Então, essa vantagem deveria vir assim: obrigações do aplicativo, preços acessíveis e segurança garantida. Agora, quando a gente fala ganhar dinheiro divulgando, aí aqui é outra coisa que muda tudo. Muda tudo. Porque antigamente, quando não existia internet, né, qual que era o sonho da maioria das pessoas? Ser ator ou atriz. Por quê? Porque ator e atriz têm destaque, ganha dinheiro, viaja, sabe, mora em mansões, dirige carros, enfim. Era o sonho. Hoje, o sonho é ser digital influencer. Por quê? Quando você é digital influencer, você cria uma rede de pessoas que conectam a você. As empresas, ao invés de procurar TV, porque hoje ninguém mais assiste televisão, poucas pessoas, hoje é tudo internet. As pessoas buscam você e te pagam para você divulgar o produto delas. Então, hoje, todo mundo quer ganhar dinheiro divulgando na internet. Divulgando. Ainda mais quando é uma coisa que dá dinheiro para os outros sem ninguém pagar nada. E aí, quando a gente olha essa vantagem, que é uma vantagem assim, assim, até não me sumiu a palavra, de tão poderosa que é. Por quê? Olha só que interessante. Quando a gente entende quando a gente tem clareza para poder explicar para o motorista sobre o nosso aplicativo, e é unânime, a única objeção que tem é: quero ver funcionar. Se funcionar, vai acabar com as outras empresas. Quando a gente entende isso, e aí, para nós termos 10 motoristas no nosso primeiro nível, é simples demais. Simples demais. E eu não falo da boca para fora, tá? Porque eu já fiz a experiência de chamar o Uber, sentar, e eu sempre falo assim, quando eu pego o tá falando, não pode falar o nome da nossa concorrente, o jurídico falou que a gente não pode, mas enfim, toda vez que eu pego um aplicativo para poder fazer isso, eu sempre pergunto assim: pô, amigão, e a taxa tá muito alta? E aí o cara já vem reclamando: pô, nem fala, cara, pô, olha essa corrida aqui e tal, não sei o que e tal. E aí eu entro e falo: cara, você sabia que existe um aplicativo assim? É unânime. Todos os motoristas falam: o que é verdade isso? Duvido. Então, é muito fácil hoje nós temos 10 motoristas no nosso primeiro nível.
a gente tem que concordar que é muito fácil, muito simples. Não é nem simples, né? Porque simples é um gatilho mental para você olhar e falar, é simples, posso fazer. Quando uma coisa é muito complicada, então você fala assim, cara, é simples, basta você entender. Mas quando a gente fala fácil, as pessoas não gostam de falar que é fácil, porque fácil é uma palavra estranha, é fácil? Como assim fácil? Mas por incrível que pareça, hoje é muito fácil você ter 10 motoristas no seu primeiro nível, é fácil de verdade. Passa a escala de simples, é fácil, pô. Só você chegar no motorista e explicar para ele. Falar, amigo, olha só, como você está pagando de taxa X? Oh, você sabia disso, fidelizar assim, assim? É verdade, cara, pô, legal, pronto. Com 10 motoristas no seu primeiro nível, dentro dessa matemática reduzida que cada motorista que entende o negócio vai trazer 30 novos clientes, no primeiro dia você tem 300 clientes. Em 10 dias, você tem 3.000 clientes. Em 20 dias, 6.000. Em 30 dias, você tem 9.000. 9.000 pessoas que são consumidoras de aplicativo de mobilidade. Que todas as vezes que elas fizerem uma corrida, você vai ganhar 10% do lucro dessa corrida. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Só que é muito interessante, por quê? Porque isso é proporcional, tá? Se cada motorista, de um jeito normal, ele consegue atender por dia 60 pessoas, uma média, então essa quantidade de passageiros e motoristas é proporcional, aonde a gente tem passageiro suficiente para poder pagar pelas corridas e motorista suficiente para poder bancar a corrida. E aí, olha só que loucura. Quando você conhece um aplicativo, eu sei porque eu estou vivendo isso. Quando você conhece um motorista de aplicativo, ele conhece mais de 100 motoristas de aplicativo. Então é muito fácil para um motorista de aplicativo ter 10 motoristas de aplicativo também. Se é fácil para a gente que não é motorista, imagina para um motorista ter 10 motoristas ligados diretamente a ele. É muito fácil. Então, se você traz 10 motoristas e esses 10 motoristas também trazem 10, e essa duplicação vai até o 3º nível, porque nós ganhamos até o 5º nível, né? Vai até o 3º nível. Significa que no seu primeiro nível você tem 10, no seu segundo nível você tem 100 motoristas, no seu 3º nível você tem 1.000 motoristas. Só que a gente tem que entender que é muito simples você bater essa meta de 1.000 motoristas quando você tem os seus primeiros 10. É muito simples de bater. Porque você vai, eles vão entender, vão começar a chamar, então vai no automático. Vai passar do 3º nível, vai para o 4º, vai para o 5º nível. Só que, só até o 3º nível, né, no primeiro dia com essa matemática, você vai ter 33.300 novos passageiros. Em 10 dias, você tem 333.000 passageiros. Em 30 dias, 999.000 passageiros. Lembrando que matemática é uma ciência exata, e lembrando que a gente reduziu a quantidade de pessoas que o motorista hoje tem a capacidade de mandar o link para as pessoas baixarem. Está tudo muito reduzido. Mesmo reduzido, a gente está vendo que é um absurdo. É um absurdo. Só que o absurdo maior é essa simulação de ganhos. Aqui vem um absurdo maior. Por quê? Dentro dessa simulação de ganhos aqui, que a gente recebe até o 5º nível, no nosso primeiro nível, são 20 pessoas comuns. 20 pessoas comuns são passageiros que não são empreendedores e nem motoristas. Porque motorista já muda totalmente essa tabela aqui. Empreendedor muda totalmente essa tabela aqui. Agora, 20 pessoas comuns que você coloca, e essas 20 pessoas comuns vão mandar o link delas para 10 pessoas comuns. 10 pessoas comuns. Para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa, para o filho, para a filha, para o tio, para o sobrinho, para o vizinho, para a vizinha, e para mais ninguém. Para 10 pessoas. E essas pessoas que elas mandaram o link para poder baixar, elas vão olhar, vão entender, só que elas não vão querer empreender, não vão, enfim. Mas elas vão mandar. Então, cara, o aplicativo que eu baixei aqui é muito bom, viu? Inclusive, até ganhei um dinheiro aqui, até saquei. E aí,
essa duplicação de 10 que indicam 10 vai até o 5º nível. E essas pessoas comuns, esses passageiros comuns, durante o mês inteiro, eles fizeram só uma corrida de R$10. Só uma corrida de R$10. E aí, você vai receber de comissionamento os incríveis R$22.250,40. E isso aqui não é para motivar você e nem para querer te convencer a nada. Isso aqui é uma ciência exata, aonde, quando você recebe 20% da lucratividade de uma corrida de R$10, você ganhou 42 centavos. Quem não conta centavos jamais vai contar milhões. 10% de uma corrida de R$10 é 21 centavos. 5% de uma corrida de R$10 é 10 centavos. 10 centavos. Só que a gente está falando de uma corrida no mês inteiro. Só que quem vai tem que voltar. Então, se 85% dessas pessoas que tiveram que voltar com a mesma corrida de R$10, não pode passar de 12, 13, R$10, a gente está falando de um ganho de mais de R$40 mil. Você indicou 20 pessoas comuns, essas pessoas indicaram cada uma 10 pessoas comuns, isso se deu até o seu 5º nível. Durante o mês inteiro, elas fizeram só uma corrida de R$10. Só que é incrível, por quê? Porque a realidade é outra. É outra. Se você cadastra um motorista, você vai ter 900 pessoas no seu 2º nível em 30 dias com um motorista. Com um motorista. Isso é o mínimo que você vai ter. 900 pessoas no seu 2º nível aqui, ó, já é muito mais do que a duplicação, que aqui tem 200. É 4 vezes mais. Então, os ganhos aqui, eles são insanos. Por quê? Por conta do mercado. Olha aqui o mercado. Movimenta 100 bilhões de dólares durante um ano. Então, a gente entende... Olha o meu gatinho aqui gritando. Então, a gente entende hoje que a gente não precisa convencer vocês de nada. Absolutamente nada. A gente está oferecendo a oportunidade de vocês gratuitamente, de vocês ficarem ricos, só indicando um negócio que você não precisa vender nada para ninguém, absolutamente nada. E o mais incrível, eu estou falando de uma categoria, a gente tem 14 categorias. Estou falando só do carro. Imagina quando a gente estivesse fazendo a matemática também com as motos, com as entregas, com os fretes que entra transportadora, a mudança, com os guinchos, com os táxis, que ao invés dos táxis ser nossos concorrentes, eles são nossos parceiros, dos bikes, dos elas e ela, quando é uma mulher que quer ir com motorista mulher, do de viagem, né? Eu viajo, eu quero ir para uma cidade, quero ir para outro estado, eu contrato um carro, o rural, o pet, que está em crescimento brutal, toda noite o meu gato dá o ar da graça aqui, canta a musiquinha dele. Hoje, mais de 80% das pessoas têm pet em casa, compartilhado, executivo, supermercado. A gente entende que aqui tem corrida de 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500, R$1.000. E todas as corridas é cobrado 21%, que é 100% do lucro. E aí 45% é dividido. E aí, olha só essa simulação de uma corrida só no mês de R$10. R$10. Por isso que hoje a MRP Mob é a mobilidade que te enriquece. A mobilidade que te enriquece. E qual que é a nossa visão hoje? Levar as pessoas a uma oportunidade de mudança de vida real, impactando positivamente a economia brasileira e criando parcerias duradouras. Eu sempre falo que essa é uma história muito bonita, mas tudo isso, por mais que seja bonito, porque, lógico, a gente quer levar as pessoas a uma oportunidade de mudança de vida, mas isso aqui é a nossa estratégia de marketing, porque é 100% verdadeiro. A gente vai mudar a vida das pessoas em todo o Brasil, em todo o mundo. Quantas pessoas estão desempregadas, não têm condição de fazer um curso, de empreender, de investir numa empresa? Quantos milhares de pessoas estão passando necessidade, estão passando fome? Não tem uma roupa para vestir, não tem como pagar energia elétrica, está no escuro. Quantas pessoas estão cheias de dívida, sabe? Devendo casa, devendo apartamento, devendo aluguel.
Quantas pessoas não têm sono? Por quê? Porque não tem oportunidade. A nossa oportunidade é real, ela é 100% gratuita. Mas isso daqui é estratégia. A gente é bonzinho sim, porque eu falo, não é porque a gente é bonzinho sim, mas isso aqui é estratégia, porque a gente vai impactar a economia. E é muito bonito, porque as nossas concorrentes são de fora, né? A maior é de fora, e a gente está falando, não, a gente é 100% brasileiro, a gente está distribuindo renda, e a gente está distribuindo renda, porque a gente está distribuindo nosso lucro verdadeiro. Se a gente bate a meta lá de 100 milhões de reais, caraca, 45 milhões de reais foi distribuído entre as pessoas comuns que usam o nosso aplicativo. Tem noção que esse negócio vai fazer milhões de pessoas mudarem de vida, milhares de pessoas ficarem ricas, centenas de pessoas ficarem milionárias e dezenas de pessoas ficarem bilionárias. E eu não estou falando isso para convencer vocês, não. Isso daqui é só vocês entrarem e pesquisar. Isso daqui está para todo mundo ver. É o mercado que hoje a gente sabe que a nossa concorrente ela é bilionária. Bilionária. Mas a oportunidade que a gente tem na mão é uma oportunidade incrível. Incrível. Nunca existiu. Nunca existiu. E jamais vai existir uma oportunidade como essa. Jamais vai existir uma oportunidade como essa. Por quê? Porque depois da gente, primeiro que a gente patenteou a ideia, tá? Então, igual a gente não pode, senão vai ser plágio. Pode querer fazer daqui, querer fazer dali. Só que quando eles acordarem, vai ser tarde demais. Tarde demais, sabe por quê? Porque todo mundo aqui vai estar ganhando dinheiro suficiente para nem olhar para outra empresa, outra mobilidade, para concorrente, porque é loucura. E tudo isso foi pensado para poder isso acontecer. Isso acontecer. Né? Porque quando a gigante olhar para a gente, se incomodar e querer copiar ou bater a gente, ela vai estar fazendo propaganda para nós, pô. Porque a gente vai estar calçado. Por que desde setembro até hoje a gente não lançou? Porque a gente nunca foi ansioso e nem se precipitou em nada. Diferente das outras empresas. A gente é 100% com o pé no chão, 100%. Zero ansiedade. Zero ansiedade. E hoje nós oferecemos isso para vocês gratuito. Gratuito, pô. Tem que ficar tranquilão, todo mundo que está aqui na live. Todo mundo tranquilão, feliz. Vocês estão convidando a rede de vocês, mas vocês não estão pedindo R$1 para ninguém. Fazendo ninguém comprar nada, sabe? Comprar posicionamento, absolutamente nada. Absolutamente nada. E o mais importante é o que a gente tem de novidade na largada. Porque amanhã, vocês vão saber. Nossa, assim, é algo que vocês não vão dormir, eu duvido. Sabe por quê? Todas as empresas, para poder motivar, né, criam um plano de carreira, onde dá cruzeiro, viagem, carro e tal, não sei o quê. O que a gente vai oferecer para vocês, vocês vão saber amanhã, é loucura. Loucura. Se vocês acham insano essa matemática aqui, esse mercado, essa possibilidade de ganho que vocês têm, amanhã, nesse horário aqui, eu estou até me excedendo, já é 22h23, passei 23 minutos, peço perdão, mas amanhã esse horário aqui vai estar um frenesi tremendo. De verdade. Um frenesi tremendo. Porque o que a gente... a fase que a gente vai entrar, porque tudo é fase, tá aí que vocês entendam. A gente não cede pressão, nunca cedemos a pressão, fizemos tudo muito bem organizado e eu tenho muito orgulho, sabe, do dia de amanhã, do que vocês vão ver, do que vai acontecer. Assim, eu fico muito orgulhoso mesmo, sabe, porque é um privilégio, um presente que Deus está nos entregando. Porque o que vocês já sabem, né, que na largada vai ter o bônus prêmio, onde o bônus prêmio, os primeiros 10 mil cadastros que você mandar, que baixar através do seu link, você vai ganhar R$5 só por ele ter baixado. E aí existe uma regrinha, né, que você precisa fazer 2 viagens para você receber o bônus prêmio.
não é para você receber comissão de indicação. Se você quiser receber só comissão de indicação e não quiser nunca usar o aplicativo, você não precisa nunca usar o aplicativo. Mas para o bônus prêmio, é necessário você fazer 2 viagens, e aí toda vez que a pessoa que baixou o aplicativo pelo seu link e faz parte dessas primeiras 10 mil pessoas, que significa que você tem o direito de receber os R$5, quando elas fizerem a segunda corrida, você recebe os R$5 desse bônus. Só que, na primeira corrida dela, você já ganha um comissionamento. Na segunda corrida dela, além do comissionamento, você vai ganhar também esse bônus prêmio, que é os R$5. E esse bônus prêmio, ele é uma movimentação que nós elaboramos, porque quando você tem R$50 lá no seu escritório, no seu aplicativo, você pode pedir saque em dias úteis, em 48 horas está na sua conta. 48 horas está na sua conta. Então, significa que... E você não pode usar para bônus, tá? É dinheiro. Você vai receber esse dinheiro. Aí, se você quiser pegar o aplicativo, você vai lá, saca, e você usa o aplicativo. Só que, para bater R$50 é muito rápido. Muito rápido. E aí, quando você faz uma corrida... Pô, deixa eu fazer aqui as 2 corridas... A gente começa a criar um engajamento, porque você vai fazer uma corrida, você vai fazer um vídeo, porque você faz parte da empresa e o motorista que está dirigindo também. Então, vocês vão fazer um vídeo. Fala, galera, estou aqui usando um aplicativo de mobilidade, com o seu nome aqui, não sei o quê, blá, blá, não sei o quê. E aí, junto com isso, porque aí você vai fazer um vídeo, vai codar engajamento, você vai rapidinho ter os R$50, você vai sacar os R$50 e você vai para onde? Para a internet. Instagram, Facebook, TikTok. Galera, aqui, ó, acabei de receber, uma mobilidade está pagando, então... E aí, isso daí faz parte da nossa estratégia, porque a nossa estratégia, ela entendeu que antigamente nós precisaríamos de uma TV, né? De colocar na Record, no SBT, na TV Cultura, enfim, essas TV abertas aí, para poder fazer uma propaganda. Hoje, o que determina o que vai fazer sucesso ou não é o algoritmo. É o algoritmo da internet. É ele que bota os assuntos em alta, é ele que faz algo viralizar. E propositalmente, esse pré-lançamento e essa demora, que não é demora, tá? Bons entendedores vão entender, é proposital, por quê? Porque o nosso assunto está em alta. Está em alta. E nós temos hoje grandes influências, né? Que não tem nem como eu falar o nome de todos aqui, mas a gente está muito feliz porque tem grandes influências hoje que entenderam e estão trazendo, assim, milhares de pessoas. Milhares de pessoas. E aí o algoritmo, ele cria um banco de dados e ele está vendo que esse assunto está em alta, está em alta, está em alta. Quando nós lançarmos, o que vai acontecer? MRP Mob vai bater no alto, você vai abrir aqui a sua rede social, vai aparecer MRP Mob, vai aparecer um comercial, vai aparecer um vídeo, vai estar em todo canto. E tudo isso faz parte da nossa estratégia, faz parte do nosso marketing, porque quando a gente dá o start, e mais o que vocês vão saber amanhã, nossa, é uma coisa, uma matemática, que ela vai funcionar assim. 10 mil pessoas. Se cada dessas 10 mil, cada uma botar 10, a gente pula para 100 mil assim em dias. Desses 100 mil, cada um botar 10, a gente pula para 1 milhão. Desse 1 milhão, cada um botar 10, a gente pula para 10 milhões. É insano a duplicação do nosso negócio. E foi tudo muito bem pensado. Cada detalhe, muito bem pensado. Então, a gente está, assim, na véspera de algo que vai, assim, cara, vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Então, amanhã, a live, ela vai ser imperdível. Imperdível. Você precisa estar na live amanhã. Você precisa trazer o máximo de pessoas. Chama todo mundo no mundo. Chama todo mundo no mundo. Você que está vendo aqui no YouTube, amanhã se preparem. Se preparem. Todos vocês que estão aqui, se preparem. Amanhã vai ser surreal. Surreal. Não existe nada no mundo que seja tão bom que não possa melhorar. E de verdade, vocês vão ficar impressionados com o que a gente vai estar trazendo amanhã para vocês. Então, eu vou terminar com o que eu comecei. É um privilégio. É um privilégio de verdade.
Eu estou muito feliz, eu estou muito agradecido por ter uma equipe tão maravilhosa como vocês, muito mesmo. Me sinto muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Fico muito feliz pelo que a gente vai viver, porque nós vamos viver os melhores dias de nossas vidas. Não tenham dúvidas. Não tenho dúvidas. E eu falo com muito pé no chão. Quem me conhece sabe a frieza que eu tenho para negócio. 100%. Não gera um pingo de emoção. Porque negócio não tem emoção. Negócio é frieza, é razão, é lógica, é matemática. Então, assim, se preparem. Se preparem, porque amanhã é um grande dia. Amanhã é um grande dia. E, assim, é o começo de tudo. É o começo de tudo. Por quê? Cada grande dia é um começo de tudo. Vocês vão entender por quê. Porque amanhã começa uma nova etapa, uma nova era, uma nova vida, uma nova forma de trabalhar, um novo jeito de duplicar as coisas. Amanhã é o grande dia. Que Deus abençoe todos vocês, que vocês possam ter uma excelente noite, que amanhã vocês possam acordar com muita gratidão. Sejam gratos, vai por mim. Sejam gratos quando vocês abrirem os olhos. Sejam gratos por abrir os olhos. Porque toda vez que vocês abrem os olhos, milhares de pessoas fecham os olhos definitivamente. Por conta de um acidente, por conta de um hospital. Enfim, sejam gratos de verdade. Agradeça a Deus, né? Não falo de religião, agradeça ao universo, a quem você acredita. Mas sejam gratos de verdade por vocês acordarem amanhã, pela casa que vocês moram, por vocês andarem, que anda, enxergar, né? Sejam gratos por aquilo que o dinheiro não pode comprar. Sejam gratos amanhã por aquilo que o dinheiro não pode comprar. Porque tudo que o dinheiro compra, pode ter certeza que você vai ter condição de comprar. É só vocês continuar nessa crença, fazendo o trabalho que vocês têm que fazer, tendo o entendimento, a visão e sempre ter gratidão e alegria. Gratidão e alegria. Que Deus abençoe todos vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Fábio Lopes. Tamo junto e rumo ao topo.